Comunico a igreja com a graça e a paz. Aqueles que estão em casa também, né? Sentimos a falta de cada um que não está aqui. Quero dizer que vocês são importantes para nós, apesar de que no momento não podemos estar reunidos todos, né? Mas creio que em breve Deus vai vir com a cura sobre o mundo. Não é nem sobre essa nação, é sobre o mundo, né? Creio que Deus virá ao nosso favor. Amém? Quero agradecer a Leide, né? Ela não pode estar presente porque ela tem dois filhos pequenos. Quero agradecer a ela pelo mimo, né? Ela está fez um bolinho, mandou para mim, depois eu vou saborear. Amém? Então, muito obrigada, Leide, né? Que Deus possa prosperar, então, assim o seu empreendimento. Glória a Deus, aleluias. Queridos, estar aqui na frente não é fácil. Dá um temor, dá um medo, porque não se pode simplesmente abrir a palavra e eu vou falar isso, e temos que ter responsabilidade sobre a vida de cada um, inclusive sobre a minha vida, né? Tenho que buscar em Deus sempre estar na presença dEle. E o texto que o Senhor colocou em meu coração é um texto muito conhecido, está lá em Atos 9. Vamos estar aprendendo um pouco mais sobre este grande homem de Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz o texto: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos. Nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-lhe para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Vamos estar falando então de Saulo. Quem era Saulo? Estive dando uma olhadinha antes de em que parte Saulo aparece. Saulo aparece ali justamente quando eles estão apedrejando Estevão. Ali começa a desenrolar a vida de Saulo. Ali nós começamos a aprender um pouco mais de quem é Saulo. Até ali, Saulo não era uma pessoa conhecida para nós. Até ali, Saulo era uma pessoa, vamos dizer assim, até escondidinha. Mas Saulo foi um homem criado. Ele foi criado na cultura dele, no judaísmo. Ali ele estudava, ele aprendeu muito sobre Deus. Ele era um homem que amava a Deus. Não podemos dizer isso, que ele não amava a Deus. Ele era um homem, sim, apaixonado por Deus. Mas tudo que ele aprendeu
era que ele não poderia, que a religião, vamos dizer assim, do evangelho estava errado. Que não poderia agregar Jesus junto com a cultura dele. Então Saulo estava ali vendo Estevão sendo apedrejado. Para ele estava sendo uma coisa natural. A palavra de Deus diz ali que ele respirava ameaças e morte. Queridos, Saulo estava sendo o resultado daquilo que ele vivia. Saulo estava vendo a sua liderança apoiando alguém ser apedrejado. Saulo estava ali vivendo aquilo que ele tinha aprendido. E eu te pergunto, queridos, nessa noite, que ameaças você tem respirando? O que você tem respirado? O que está te movendo? O que você está enxergando? Nós precisamos analisar a nossa vida. Será que o que nós estamos vivendo hoje é correto? Sabe? Muitas vezes nós estamos enganados. Muitas vezes nós vivemos até mesmo uma mentira dentro de nós. E Saulo, quando ele pede as cartas para que ele pudesse perseguir os cristãos, que ele queria prender tudo, Jesus se revela a ele. A partir dali, Saulo começa a viver uma outra vida. Primeira coisa que Saulo teve que quebrar foi a cultura dele. Queridos, às vezes nós viemos do mundo com uma cultura, nós viemos para dentro da igreja com a cultura do mundo. Nós trazemos do mundo aquilo que nós vivemos. Nós trazemos para a igreja, muitas vezes, as feridas do mundo. E queremos permanecer com essas feridas. Esse é o problema. Por isso que Saulo respirava as ameaças, porque ele estava naquilo que ele vivia. E aí Jesus precisou parar Paulo. Queridos, muitas vezes Jesus precisa nos parar. Eu lembro do meu encontro face a face, há 15 anos atrás, lá no Silva Neto. Uma noite muito fria. E naquela noite, eu não dormi a noite inteira. Havia sobre a minha vida um peso espiritual muito grande. Porque naquele dia, naqueles 3 dias, eu teria outro comportamento diante de Deus e diante da sociedade. Então, naquela noite, Satanás veio com tudo sobre a minha vida. Tudo o que ele queria era me tirar daquele local. Tudo que ele fazia eu respirar eram as lembranças de dor, de angústia, de tristeza, querendo colocar na minha mente o que eu estaria fazendo naquele local, se o meu coração estava impuro, que eu não poderia estar na presença de Deus, que eu não era digna de estar ali, ouvindo tudo aquilo. E veio uma opressão muito grande, e eu olhava para a porta, e é agora que eu vou.
E eu olhava para aquelas mulheradas assim, tudo quietinha, e eu agitada, ver se eu vou dar no pé daqui, mas eu vou pegar essa reta aqui, mas paro só em casa, ninguém me segura. Só que eu era uma escolhida. E Deus dizia, não, fica na minha presença. Eu me sentia igual, sabe quando as crianças querem um brinquedo? Quando tem duas crianças e um brinquedo só, eles começam assim, puxar o brinquedo para um lado e para o outro. Eu sentia a guerra espiritual toda sobre a minha vida. Porque havia um mundo que eu teria que deixar. E um mundo novo iria nascer. Eu teria que mudar os meus comportamentos. E mudar comportamentos não é uma coisa que se escolhe. Não é uma coisa que nós queremos. Mudar comportamento é a coisa mais difícil que tem. Eu teria que mudar toda a minha estrutura, assim como Paulo teria que mudar os comportamentos dele. Se antes ele perseguia, ele não poderia mais perseguir. Se antes eu não perdoava, hoje eu tenho que perdoar. Se antes eu bebia vinho, hoje eu tenho que tomar suco de uva, que representa o sangue do Senhor. Entende a mudança de comportamento que nós cristãos temos que ter? Isso é encontrar Jesus. Isso é a glória de Deus vindo sobre você. Quando você começa a mudar as tuas atitudes. Saulo precisou ficar lá 3 dias. 3 dias Saulo ficou em jejum. Para ser limpo de tudo aquilo que ele tinha aprendido. Sabe, às vezes nós trazemos para dentro culturas que aprendemos com os nossos pais. E essas culturas nem sempre são corretas. Não porque eles quisessem ensinar errado, não. É porque eles também não aprenderam o correto. Não que eles não amassem a Deus, sim. Eles amam a Deus, assim como eu e como você. Apenas não tinham uma mudança de comportamento porque não eram ensinados. Era isso que Jesus estava fazendo com Paulo, com Saulo. Trazendo ele para uma mudança de comportamento, abrindo a visão dele. Queridos, todos nós somos escolhidos a estar na presença do Senhor. Todos nós. Todos nós, o Senhor, todos os dias, Ele bate na tua porta e te convida a uma mudança de comportamento. Todos os dias Ele está dizendo, hoje é um novo dia. Hoje começa um novo dia para que você tenha uma nova atitude diante de mim. Saulo conta a história que Saulo estava indo e caiu por terra. O que é cair por terra, queridos? É deixar todo o orgulho para trás. Às vezes não conseguimos sentir a presença, a glória de Deus, porque somos pessoas orgulhosas. Saulo tinha tudo para ser isso, porque é o cara que foi criado dentro do Torá. Ele sabia todas as leis, ele sabia tudo sobre Deus. Então, ele precisava cair por terra justamente para que o orgulho não o tomasse conta dele, para que ele abandonasse isso, para que ele não chegasse, quando Ananias chegasse na presença dele, para orar por ele, ele não dissesse, não, peraí, eu vou orar por você. Por isso que Saulo tinha que deixar o orgulho. Nós não podemos deixar o orgulho tomar conta de nós, nós não somos nada e não somos ninguém. Nós não somos mais do que ninguém. O orgulho precede a queda.
O orgulho precede a queda. A soberba te leva à morte. Por isso que nós temos que estar sempre no nível de quê? De aprendizado. Nós estamos sempre buscando aprender. Aprender de quem? De Jesus. E sendo sempre menos do que o outro. Nunca mais. Quem pensa ser mais é porque ainda tem raiz de orgulho. Nós não podemos jamais ter essa raiz de orgulho dentro de nós. Saulo precisava abandonar tudo isso. O que você precisa abandonar? O que tem te afastado do Senhor? O que tem te impedido de ver a glória de Deus? Para pensar. O que tem dentro do teu coração? Eu sempre pergunto isso. O que tem aí dentro? O que tem que tu não quer abandonar? Jesus está te chamando essa noite para abandonar toda cultura, todo orgulho, tudo aquilo que te afasta dele. Você já ouviu a expressão? Quando alguém quebra a cara, a gente diz assim, esse aí caiu do cavalo. É? A gente diz, caiu do cavalo. Deixa Jesus te derrubar. Porque quando Jesus te derruba, Ele te derruba para te exaltar. Quando Jesus te derruba, é porque Ele quer te usar. Jesus disse para Ananias, vai lá, porque este é o quê? Um vaso escolhido por mim. Nós somos um vaso escolhido para o Senhor, pelo Senhor. Deixa Deus te usar. Mas esse vaso, ele precisa se esvaziar de si, para que o Espírito Santo comece a encher. Às vezes nós queremos o poder de Deus, queremos o Espírito Santo dentro de nós, mas não queremos abandonar nada daquilo que a Bíblia manda, daquilo que Deus fala. Às vezes nós temos uma arrogância muito grande dentro de nós, do qual desagrada o Senhor, e aonde o Espírito Santo para de brilhar dentro de nós. O que nós temos que entender é justamente isso. Aonde nós queremos chegar em Deus. A partir desse dia, Saulo começou a escrever uma nova história. E o tratar de Deus na vida de Saulo era todos os dias. Deus trata com a gente todos os dias. Agora resta saber se você está ouvindo. Você está disposto realmente a mudar o teu comportamento? Nós precisamos ter um comportamento que agrade o Senhor. Nós botamos tantas desculpas, tantas coisas para não mudar de vida, para não mudar, para não melhorar. Primeira coisa que a gente faz é botar a culpa na família. A gente sempre está transportando a nossa culpa para alguém. Eu errei porque a culpa é do fulano. A culpa é do ciclano. Não, nós temos que chegar e dizer, Senhor, eu errei. Eu estou fazendo errado. Deixar todo orgulho de lado e se quebrantar na presença do Senhor.
Conhecer o Senhor, de andar com Ele, não somente mais de falar. Sabe, conhecer o Senhor, de andar com Ele, de estar próximo dEle, Eu sempre falo para uma amiga minha que eu sou a filha mimada do Pai. Deus, Ele tem me mimado, sim. Tudo que eu quero é ver a minha família salva. Tudo que eu quero é ver minha família liberta dos vícios. E eu tenho certeza que Deus está me dando essa oportunidade. Mas eu não posso ser orgulhosa. Se eu ser orgulhosa, eu vou perder tudo o que Deus construiu até agora. Eu tenho que continuar me humilhando na mão potente do Senhor. Enquanto que eu não entender que eu não sou nada, Deus não vai fazer. Enquanto eu pensar que eu sou alguma coisa, Deus não vai fazer. Agora, quando eu pensar que tudo é dele, e que tudo é por ele, e que ele é o maior interessado, as coisas vão acontecer. Faz muito tempo que eu mudei a minha oração. Eu oro para o Senhor me mudar a mim. Muda a mim. Não deixa o orgulho tomar conta do meu coração. Sabe, Jesus, Ele nos confronta. Ele usa pessoas para nos confrontar. Ele usa louvores para nos confrontar. Agora eu quero saber se nós estamos dispostos a obedecer. Se nós estamos dispostos a quebrantar o nosso coração e parar de dar desculpas e viver os propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós somos muito irresponsáveis diante de Deus. Tudo para nós é difícil. Tudo para nós é difícil. Por que Deus queria Saulo? Sabe por quê? Porque Saulo servia a Deus fielmente naquilo que ele acreditava. Sabe? Aí Jesus diz, não, peraí, cara, peraí, eu vou chamar esse cara para mim. Deus, quando olhou para você, Ele disse, não, esse tem qualidade. Eu vou trazer ele para mim. E aí nós viemos para a igreja e sentamos no banco e não fizemos mais nada. Muitas vezes não conseguimos nem dominar a nossa casa. E quando somos confrontados, muitas vezes temos na culpa é do fulano. A culpa é do ciclano, nunca minha culpa. Minha culpa. Sabe? É isso que precisamos. Chamar a responsabilidade para nós. Estou com saudade. E para algumas pessoas é tão difícil. Porque só querem que os outros mudem. Só querem que aquela pessoa muda, mas não traz a responsabilidade para si. Tem pessoas que vêm para Jesus e simplesmente querem, como um passe de mágica, Jesus conserta toda a vida dela. Mas ela não tem uma postura diante de Deus. Não muda os comportamentos. Eu lembro que quando eu me converti, eu estou tentando me converter até hoje, tá, gente?
mas é só maneira de falar, né? Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu estava conversando com alguém e eu só reclamava dele. Porque o Regis assim, porque o Regis assado, porque o Regis isso, porque o Regis aquilo, E a pessoa muito amada, muito amável, ela me chamava de Má. Ela disse, ô Má, será que não é tu? Eu olhei para ela assim, aquilo me deu assim, eu vou te jogar daqui, nós estávamos no segundo andar, né? Eu vou te jogar daqui para baixo, sua marvada, que eu estou aqui abrindo meu coração para ti, tu vem me dizer que a culpa é minha. Só que o Espírito Santo veio e disse, muda o teu comportamento. Na hora. E eu disse, pode ser. A partir dali, eu comecei a mudar o meu comportamento diante da minha casa. E Deus começou a fazer. Pouco tempo ele estava sentado do meu lado dentro da igreja. Que eu parei de murmurar, parei de dizer que a culpa era só dele e via onde eu estava errando. Entende o que eu quero dizer? Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Aí a Bíblia segue falando de Ananias. Quem era Ananias? Ananias provavelmente era um desses caras, pastores que se converteram lá em Pentecoste. E abriu uma igreja neste lugar. E aí, nessa cidade. E aí Jesus chama ele para ele ir lá orar por Saulo. Vocês sabem o que ele diz para Jesus? Eu, Jesus? Até parece que tu não sabe que ele está querendo matar todos os crentes. Todos os cristãos. Como é que tu manda eu ir lá orar? Às vezes nós fizemos isso com Deus. Deus nos dá uma ordem de mudança, uma ordem para fazer alguma coisa. Nós pregamos para Deus. Ó, Jesus, tu não sabe que aquele lá não vai se converter nunca? Como é que tu me manda eu ir lá pregar para ele? Sabe? Às vezes nós fizemos isso. Pregamos para Deus. Não entendemos os propósitos de Deus para a vida daquela pessoa que Ele mandou você orar. Às vezes Deus manda tu entregar uma palavra para alguém e você não vai, porque você não se acha digno. Ananias provavelmente ele tinha um grupo de oração. Que Deus não ia pegar qualquer um para mandar lá orar por Saulo. E aí Ananias diz, eu não vou. Quantas vezes nós questionamos a Deus para aquilo que Ele manda fazer? Quantas vezes o Senhor manda nós liberar uma palavra de bênção sobre a vida daquela pessoa e nós vamos lá e liberamos ao contrário? Liberamos palavras de morte? Ou simplesmente sentamos no nosso lugar e fizemos que não estamos vendo ou ouvindo? O que estamos fazendo dentro de uma igreja? Somos chamados à mudança, para que a glória do Senhor reflita sobre nós, para que as escamas dos nossos olhos caiam. Tivemos um tempo de oração aqui na igreja a respeito desse Covid. Tinha dias que vinha só eu e o pastor. Igreja que não ora, não conhece a Deus. Igreja que não acompanha os propósitos, não vai romper. Quando Ananias ora por Saulo,
ele passou a ser o discipulador de Saulo. E Saulo começa a acompanhar para aprender. E depois Deus leva Saulo a outros lugares. Depois você lê em casa a história de Saulo. São grandes coisas que Deus fez na vida de Paulo. Mas primeiro ele teve que se submeter. Igreja que não se submete às autoridades não rompe. O Rick vem para cá, ele dá algumas ordens para nós, algumas direções. E nós procuramos acatar porque entendemos que ele é a nossa cobertura espiritual. É isso, crescer junto. Rick tem nos ajudado a crescer, ele tem dado norte pela experiência que ele tem. E nós vamos dar norte a vocês. Por isso, quando você for convocado, eu não gosto dessa palavra mas quando você for convidado a estar presente em oração, venha. É importante. É importante a igreja estar junto. Agora vamos ter um tempo afastado. Mas eu vou estar chamando as mulheres à oração. Nós vamos estar fazendo um cronograma. Porque a igreja precisa estar orando. Às vezes nós nos escondemos nas orações dos outros. Eu não vou orar não, a MCM já está orando. Então para que eu vou orar pelo Brasil? Para que eu vou orar pelas nações? Eu não vou ofertar não, porque o fulano já oferta. Para as missões, então eu não vou. Não, gente. Saulo só foi um homem usado por Deus porque ele mudou os comportamentos, ele mudou a sua mente. Nós precisamos mudar, nós precisamos tomar isso para nós, como exemplo, mudança de comportamento. Se nós não mudarmos de comportamento, vai passar anos, entrar anos e nós vamos estar sempre murmurando. Tem pessoas que não saem daquela condição porque não dobram o joelho para orar. Sempre falo que quando as coisas estão difíceis aqui em casa, porque nem todo dia é dia de santo, não é assim que se fala? Eu dobro meu joelho e eu vou orar. Eu vou orar por ele, eu vou orar por ele, eu vou orar por ele. E agora eu tenho mais uns para orar dobrado. Sem falar que eu tenho que orar por mim. Não murmurar. Não jogar a culpa em ninguém. Você quer ser usado por Deus? Muda teu comportamento. Deixa de ser preguiçoso espiritualmente. Tem muita gente que tem fôlego, tem destreza para fazer muitas coisas, trabalhar, enfim. Mas para estar na presença de Deus, pega um coati. Queridos, tem dias que eu não quero orar. Não quero. Eu vou para o meu quartinho, eu ligo o som. E eu fico, Senhor, hoje está difícil. Unge a minha mente. E logo eu estou orando. Logo eu estou conectada com o Senhor. Mas eu precisava ter o quê? Uma atitude de estar na presença dEle. Nós precisamos ser disciplinados para estar na presença de Deus. Paulo foi um homem que se disciplinou na presença de Deus. Foi criado já dentro de uma disciplina. O que falta para nós cristãos, nós crentes, a disciplina. Nós temos disciplina para tanta coisa. Mas para estar na presença de Deus nós não temos. Nós temos disciplina para ir trabalhar. Não, 7 horas eu tenho que estar lá. 8 horas eu tenho que estar no trabalho. Então eu sou disciplinado de segunda a sexta estar 8 horas no meu trabalho. Eu sou disciplinado que meio-dia o almoço tem que estar na minha mesa. Eu sou disciplinado que
Eu não posso sair na rua agora sem máscara. Mas para a igreja, hoje eu não vou ficar em casa. Bate o coati, porque não tem disciplina. Porque não tem vontade de conhecer a Deus. Porque não tem respeito pelas autoridades que estão sobre você. Ah, pastor, agora é a época que, né, estamos... Mas e antes? Mas e antes? Seria muito interessante se nós, pastores, chamasse a nossa cobertura para estar aqui e nós fôssemos viajar. Vocês acham que a nossa cobertura ia gostar? Porque ele se preparou para estar aqui. Ele não vem só para ministrar para vocês. Ele vem para ministrar sobre a nossa vida. Entende aonde que eu quero chegar? Mudança de comportamento. Se nós queremos ver a glória de Deus, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Se nós queremos ver as coisas acontecer dentro da nossa casa, nós precisamos mudar. Tomar postura diante de Deus. Sempre digo, quando eu aconselho alguém, eu digo, para tudo. Para tudo e busca em Deus uma direção. Deus vai te dar uma direção. Assim como Deus deu a direção para Saulo, ele diz, para tudo, vai lá para a cidade e fica lá. Vai lá para aquela casa e fica lá. Busca uma direção do Senhor. Coloca diante de dele a tua necessidade. Coloca diante de Deus a necessidade da tua casa. É isso que falta para nós, crentes. Ter o Senhor como realmente o nosso amigo. O cara que vai estar ali segurando a tua mão. Às vezes nós queremos ser discipulados, tantas coisas do mundo, e não deixamos Jesus nos discipular. Não é verdade? Estou errada? Tudo nos discipula, tudo nos dá um norte aí na rua. Mas quando viemos para Jesus, fizemos só aquilo que nós queremos. E não é isso. Não é isso que Jesus quer. Deus quer que a glória dele se manifeste através de nós. Deus, ele não se deu pela metade para que eu e você estivesse aqui essa noite. Deus, ele se entregou por completo em uma cruz. Ele nasceu com um propósito, você nasceu com um propósito. Jesus nasceu com o propósito de morrer na cruz. Mas antes ele teria que passar pelo martírio. Entende? Nós precisamos nos entregar por inteiro para Jesus. Se nós não nos entregar por inteiro para Jesus, é tudo vão. Às vezes, o nosso coração está ali, todo enfermo, mas não deixamos Jesus vir com o bálsamo para curar. Triste. Triste quando o nosso coração está assim e não conseguimos abrir para o Senhor. O próprio Jesus tinha um discipulador. Que isso, pastora? O que está se falando? Jesus, quando a coisa estava muito feia, ele ia para o lado de Deus. Jesus tinha um discipulador. Jesus dizia, ó Pai, me ajuda. Jesus orava e dizia, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu cheguei na minha discipuladora e disse, me ensina.
Me ensina a ser de Jesus. Me ensina a andar nos caminhos do Senhor, porque eu sei como o mundo funciona. Eu sei o que o diabo pode fazer, mas eu não sei o que Deus pode fazer. E eu preciso que tu me ensine. Eu tive essa humildade de pedir para ela me ensinar. E ela me ensinou. Quando eu aprendi a buscar em Deus. Uma vez eu disse para a pastora Mari, Deus ele te carrega no colo até tu aprender a andar. Né, pastora? E ela disse que ela guardou essa palavra. Mia está grávida, ela vai carregar o bebezinho no colo até ele puder andar. Quando ele puder andar, ela vai largar. Vai deixar trilhar o caminho. É isso que Deus está fazendo com nós. Trilhe o caminho que Ele desenhou para nós. Nós precisamos trilhar esse caminho. Esse caminho não tem outro, é cruz. Para poder morar no céu. Negar a nós mesmos. Deixa o orgulho. Deixa os olhos altivos. Às vezes nós enxergamos muito e fizemos pouco. Para de enxergar. O mundo aí fora está sofrendo. Seja luz na vida das pessoas. Amém? Dura a palavra, eu sei. Mas nós precisamos ter um choque de realidade. As pessoas estão se perdendo. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser influência e não influenciados. Nós somos exemplos. E que exemplos nós estamos dando? Que exemplo nós estamos sendo? Será que as pessoas olham para nós e veem nós como alguém de Jesus? Ou elas olham apenas e digam que ele lá frequenta a igreja tal? E daí? Vamos mudar. Vamos ser diferentes, gente. Vamos nos ajudar. Uma vez eu ministrei sobre ser suporte. Vamos ser suporte um do outro. Para nós podermos ser usados como Paulo. A vida do Paulo não foi fácil. Mas ele venceu, e se ele venceu, nós vencemos também. Paulo foi mordido por cobra. Paulo sofreu um naufrago, sei lá como é que é o nome, né? Naufrágio, então estava certo. Paulo tinha um espinho na carne. Meu Deus, Paulo tinha tanta coisa, mas em nenhum momento ele deixou de servir a Deus. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento ele desistiu. Todas as vezes Paulo foi vencendo os obstáculos. Deus quer que nós vencemos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito é nos levar para o céu. Não tem outro propósito. Só que vai depender do meu comportamento. O pastor falava que lá no céu vai ter ruas de ouro. Aquilo que é valioso aqui na terra para você, nós vamos pisar em cima, no céu. Mas para Deus, o que é valioso são as vidas. É a tua vida, a minha vida, a vida daqueles que estão lá debaixo do viaduto, como o pastor fala. A vida da tua família. A vida e vida. É só o que importa para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, queridos. Bendito seja o nome.
Deus está nessa noite te chamando para um novo comportamento. Deus está te chamando nessa noite para olhar para dentro do teu coração. Procura aí o que tem desagradado ao Senhor. Querido, eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu vou pedir para você que entende que precisa de uma mudança, que você se ajoelhe na sua cadeira e busque agora a presença do Senhor sobre a tua vida. Coloque diante de dele aquilo que tem te prendido, aquilo que tem te amarrado de estar na presença dele. Deus quer transformar a tua vida. Deus está cansado de palavras, Ele quer atitudes. E que nessa noite você possa tomar uma atitude diante dele, de buscar a face dele, de estar com ele, e de você dizer: Senhor, eu sou um vaso escolhido, então usa-me conforme o teu querer. Enche-me com o teu Espírito Santo, para que o teu brilho venha sobre mim, a tua luz venha sobre mim, para que o povo possa ver que há em mim um Deus que transforma, um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que se preocupa com cada um de nós. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, tudo aquilo que tem Te desagradado, Pai. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas deficiências, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que tem nos impedido, ó Pai, de fazer a Tua obra, Pai. Por isso, Deus, nessa noite, nós Te convidamos, ó Deus, a entrar em nossa vida e fazer a transformação necessária, Pai. Nós queremos, ó Deus, sair daqui transformados pelo Teu poder, ó Pai. Ó Deus, que o inimigo, ó Pai, não venha roubar essa palavra do meu coração, ó Pai. Que o inimigo, ó Pai, não venha, Senhor, trabalhar em minha mente, ao contrário daquilo que Tu tens para mim, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, me toma nessa noite, me encha com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que essa semana, Senhor, eu possa ser diferente, ó Pai. Para que essa semana, Senhor, eu possa Te convidar a estar comigo, de manhã a de manhã, de dia à noite, todos os dias, todas as horas, que o meu coração, a minha mente, a minha língua, os meus ouvidos, os meus olhos, os meus gestos, seja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, unge a minha boca, Pai, para que dela, Pai, possa sair palavras de bênçãos, Pai. Não palavras de maldições e nem palavras de morte, Pai. Ó Deus, unge, Senhor, os meus ouvidos, ó Pai, para que eu possa ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz. Ó Deus, unge os meus olhos, ó Pai, para que eu possa enxergar, ó Deus, os Teus benefícios,
defeitos, ó Pai, que eu possa enxergar, ó Pai, aquilo que Tu tens preparado para mim, ó Pai. Ó Deus, que toda maldade que há nos meus olhos, ó Pai, caia por terra agora, no nome de Jesus. Que tudo aquilo, ó Pai, que eu vejo de errado no meu irmão, ó Pai, possa ser convertido para mim, Pai, para que eu possa enxergar dentro de mim, ó Pai, e tirar isso de mim e expor para fora, para que eu seja liberta no nome do Senhor. Oh, Jesus, vem me limpar, vem me curar, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Assim nós oramos, ó Pai, e nos entregamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, queridos, e tenha uma boa semana, amém e amém.